Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário de sábado, vamos fazer uma prece. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa do flagelo destruidores de Deus, né? Os flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? E paz para tudo ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos agora, primeiramente, ao comunicado. A empresa do filme Nosso Lar 2 falou que o filme Nosso Lar 2 vai ser um streaming, né? E estará na plataforma da Disney, né? Eu não sei quando será isso. E também o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Perdoe. O comentário de hoje é sobre o Evangelho, né? Nós temos aí vários evangelhos, né? O evangelho mais perfeito é o evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Eu estudo o evangelho, né, por esses dois livros, né, que eu estou mostrando aqui. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. E esse aqui é o Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o médium Exílio Mais e o espírito Ramatiz, né? Então, é onde que eu estudo o Evangelho, né? Então, por que o Evangelho de Jesus é o mais perfeito? Nós tivemos vários evangelhos, né? Então, o Evangelho de Jesus ele é o mais perfeito por causa que ele conseguiu respeitar na íntegra as leis de Deus no universo, né? Então, por isso que o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, ele torna para os humanos complicado de praticá-lo, porque os humanos eles estão ainda na prisão dos desejos mundanos do materialismo, né? Então, estão na prisão de vícios, de relacionamentos, de bens materiais, né? Então, aí é complicado, né? Uma pessoa que ainda vive na baixa moral, não perdoa ninguém, né? Essa pessoa, o que acontece com ela? Ela não consegue praticar o Evangelho, porque Jesus, ele fala do perdão, que o perdão tem que ficar no local do ódio. Então, a pessoa que só tem ódio no coração e não perdoa ninguém, ela não consegue praticar o Evangelho. Então, por isso, para determinados grupos humanos, é complicado praticar o Evangelho, né? E o detalhe maior, né, da nossa evangelização, que nós vamos ser, agora é obrigado, para passar para o novo ciclo. Quem não quiser vai ser convidado a se retirar do planeta, né?
Então agora é obrigado, porque a partir de 2057 o planeta ele vai mudar de ciclo, né? E o ciclo é a regeneração. E a regeneração não aceita, por regra, ter ódio, ter as práticas do materialismo, né? Então o Evangelho ele é muito importante. Agora, a importância do Evangelho, né, para os humanos, ele só vai se concretizar quando nós praticarmos na sua íntegra. Enquanto enquanto a maioria dos humanos, né, for querer praticar de boca, né, e não de coração, vai ter problema. Então a pessoa que fala assim, olha, você é muito bacana, fica com Deus, mas faz maledicência dos outros, ele vai ser difícil dele praticar o Evangelho, né? Uma pessoa que só vive gritando, falando termos obscenos, é difícil para ela, né? Porque sair, ficar gritando, ficar utilizando termos obscenos, está contra as leis de Deus. E o Evangelho é a prática das leis de Deus, do Mestre Jesus de Nazaré. Então é chamada Boa Nova, né? Novo Testamento, né? Então é muito importante para a gente tem que se esforçar a cada dia, através do Evangelho, né? E procurar mudar. A gente só muda na prática do Evangelho. Não tem outra forma de mudar, né? De nós evoluirmos moralmente. Porque o Evangelho é a moral, né? A moral absoluta. Então, para a gente se elevar moralmente, a gente tem que praticar o Evangelho. E aí a gente tem que se esforçar, praticar mais prece, meditação, estudar, praticar caridade, ver que é um conjunto da obra que a gente vai praticar para desenvolver o Evangelho. Então o Evangelho ele tem uma imensa importância na nossa vida, né? Então temos que praticar, se esforçar, né? Estudar e entender o Evangelho e cortar hábitos errados na gente, né? Então, enquanto a gente permanecer com hábitos errados, a gente vai ter problemas, né? Então os hábitos errados terão que ser eliminados da gente, né? O culto do lar também é importante também, porque a gente vai estudar, né? E vai trabalhar com os espíritos também, principalmente aqueles espíritos que vêm entender sobre o nosso culto do lar, daquilo que eles não tiveram condições de aprender quando estavam encarnados, né? Então é nesse contexto. Então por aqui eu já termino o que eu gostaria de falar, a mensagem que eu gostaria de ter passado sobre o Evangelho. O próximo comentário eu vou falar sobre causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos de certo ou errado é uma causa. O efeito é a cobrança desse certo ou errado. Então, se eu pratico causas certas, eu vou ter um efeito correto. Se eu pratico causas erradas, eu vou ter cobrança, vou ter que passar por aqueles erros, né? Então, assim, se eu fui um dia um mau pai, eu vou ser um dia cobrado passar por filhos ruins. E se eu sou um filho ruim, eu vou ter sofrimento. Eu vou ser adotado, eu vou morar no orfanato, eu não vou ter esse carinho de pai e mãe, né? Então é nesse contexto, né? Então a causa e efeito. Então o Emmanuel ele nos disse que é o seguinte: se eu trabalho, né? Eu pratiquei causas erradas, né? Então eu estou nessa encarnação aqui praticando só causas boas, né?
só praticando o bem. Então, o resgate que eu tinha que fazer, ele é suspenso, né? E mediante ao hábito que eu vou ter, trabalhando sempre no bem, essa dívida será isenta de mim, né? Porque nós vemos, por isso que é uma causa e efeito, né? E nós vivemos pela cobrança da justiça divina, da misericórdia, e não da justiça universal. Então, a justiça da misericórdia, ela dá isso, ela dá uma causa e efeito, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Nesse contexto. Então, esse é o contexto que nós temos que fazer, né? E entender. Então, um exemplo, uma pessoa que teve uma divergência com fulano ou beltrano, né? Ela estragou a vida daquela pessoa, então nessa reencarnação ela praticou muito bem. Esse resgate, ela vai ser suspenso, porque ela está praticando bem. E dependendo do bem que ela vai fazendo, os atos, esse resgate será isento dela. Então, se aquela pessoa ainda vive, que sofreu, né, por causa da outra pessoa, né, que de repente ela conseguiu se redimir, se ela ainda vive na baixa moral, de vingança, ela não vai conseguir se vingar dessa pessoa, ela vai se vingar de uma outra pessoa, que ela vai ser obsessora de uma outra pessoa que fez a mesma coisa e não se elevou moralmente. Então é nesse contexto, a causa e efeito. Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.